Fala pessoal, então vamos lá, mostrando aqui mais uma operação. Fiz uma entrada no Candle 11 depois de entender que a gente teve uma impulsão de 4 barras, uma retração de 2 barras que teve volume menor. Acabei aumentando a mão no Candle anterior ali, onde eu já havia entrado. Meu stop ali inicial estava de 200 pontos, mais 180 pontos mais ou menos, 200 pontos por aí. Então meu primeiro alvo era pegar o topo anterior. Depois eu ia buscar lá o 200% do pivô, o espelhamento. Já analisei que as médias estavam apontadas para cima, pelo menos a de 9, a de 20 ainda não. Tracei 2 linhas de tendência, a gente viu que a linha estava ficando com o ângulo cada vez mais agudo, ou seja, próximo de 90 graus, isso mostrando força dos fundos cada vez com amplitudes maiores. Então eu esperava uma pernada maior. A gente teve duas barras de correção com volume decrescente, então eu já entendi que a gente podia subir aí um pouco o stop, inclusive na estrutura do fundo anterior, que foi no candle onde eu entrei na superação da máxima. Bom, aí a gente teve uma boa barra que já pegou minha primeira parcial, depois a gente estava buscando lá o 200%. Era um pouquinho longe, porque ainda tinha um fechamento de gap, que poderia ser uma região de resistência, e então eu estava estudando aí, vendo até o gráfico do dólar para ver como que estava, enfim. A gente já estava fazendo 230 pontos, as médias, inclusive a de 20 agora já virando mais flat, apontando para cima. Uma entrada de volume a gente vê sempre no último minuto do candle, porque alguns players tomam posição para as próximas barras. Dando sempre uma olhadinha no financeiro, né, para ver como que estava. E a operação estava andando legal. Volume entrando aí nessa barra mesmo. A gente vai ver no último minuto, a barra vai dar mais uma esticada, isso vai dando mais confiabilidade para a minha operação. Então é isso, a gente tinha as médias aí, no caso a de 20 e a de 9 servindo como suporte, caso ele viesse retrair até ali. Aí eu baixei o point fix para fazer alguns traçados e ficar mais fácil para mostrar para vocês. Então eu instalei ele rapidinho, abri no point fix, então o índice abriu em gap, teve um candle de decisão que falhou em romper fundo, rompeu o topo, fez um pivô, armou um pivô na cabeça do candle 1, então depois de ter rompido o candle 1 ele voltou, fez o teste e foi ali que eu entrei. Bom, fiz a parcial no topo anterior e agora estava buscando o alvo final, que seria no 200%. E aí eu coloquei uma parcial no fechamento do gap. Eu sempre dou uma olhadinha nas ações, como elas estão, porque isso faz parte para eu carregar meu operacional. Aí eu já tinha arrastado meu stop para 85 pontos, abaixei um pouquinho meu alvo aí com 8 contratos, estava esperando essa impulsão para fechamento de gap, coloquei meu stop no 0 e aí eu já não perderia mais na operação, já tinha feito uma parcial. Então esperando aí esse fechamento de gap, que seria bem importante, e aí posteriormente ia buscar a projeção de 200% da primeira perna do dia, que teve uma retração inclusive até o 61.8, que mostra que a tendência é forte. Então as confluências foram uma retração até 61.8, 2 barras com volume decrescente, 4 barras de impulsão, e aí a gente teve essa entrada. Então eu tinha uma confiabilidade muito grande aí com essas duas análises. E aí vendo também que ele havia rompido a máxima do 1, voltou para testar, negou, confirmou e foi embora. Aí já pegou minha segunda parcial, já estava com um financeiro muito bom para o tamanho da mão que eu estava. Fui arrastando cada vez o stop, aí diminuindo o meu risco, dando uma olhadinha nas outras ações. E queria buscar lá aquele 200%. Chegou a andar 600 pontos aí, mas não foi lá no 200%, tá? Eu já adianto isso. Ele deu até uma esticada aí, 600 pontos, só que não estava indo. E era a abertura do mercado, eu vi que Petro estava abrindo embaixo, então isso estava me preocupando um pouquinho nessa operação, por mais que eu já estivesse só com 2 contratos. Eu vi o fechamento do gap ali, onde ele foi, então se ele negasse aquela região, provavelmente eu estoparia a operação. E aí vocês vão ver que faltando 10 segundos ele nega o fechamento do gap e eu encerro a operação.